este momento não seria possível se não tivesse ocorrido, tragicamente, uma morte na Papuda do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, falecido na semana passada, na segunda-feira, repito, trágica e lamentavelmente, nas mãos do Estado, em virtude de ter sido mantido encarcerado, sem que o Estado tivesse produzido uma única prova contra ele, desde o dia 1º de setembro, com seu pedido de liberdade feito pelo Ministério Público e não atendido pelo juiz do caso, o relator, ministro Alexandre de Moraes, e que sofria de inúmeras comorbidades com laudo apresentado desde o dia 11 de janeiro e desde a data do seu encarceramento, o Clezão passou por mais de 35 atendimentos médicos, conforme atestam os prontuários anexados aos seus processos. Então eu quero aqui, em primeiro lugar, e fico emocionado ao dizer isso, dizer que é em memória do Clezão que esse momento também está acontecendo, a cuja família dissemos no velório e depois milhares e milhares e milhares de pessoas na Paulista que sua vida não seria e não será em vão. Eu quero, por isso, agradecer a todos aqueles que atenderam aos apelos da sua família, aos apelos dos eleitores que cobraram pelas redes sociais, para que obtivéssemos as 171 assinaturas necessárias para que este momento fosse possível e o protocolo da CPI, do abuso de autoridade do STF e do TSE fosse feito. Queremos informar que este é exatamente o mesmo requerimento apresentado no ano passado e, coincidentemente, protocolado no dia 24 de novembro de 2022, 1 ano e 5 dias atrás. A luta foi enorme para que chegássemos até este momento, repito, porque desde janeiro, como lembrava o deputado Gustavo Gaira, eu já estava colhendo as assinaturas, uma vez que antes da posse os deputados eleitos já tinham acesso ao Infoleg. Chegamos há pouco a 171 assinaturas confirmadas pelo protocolo da Câmara dos Deputados, incluindo o professor Paulo Fernando, Vossa Excelência, que conhece o regimento da frente para o fim e do fim para o seu início, incluindo todos os dispositivos constitucionais necessários, que são, na verdade, apenas 3. O número de assinaturas já mencionado, o prazo de funcionamento de 120 dias e os fatos determinados. Eu quero, diante da imprensa, lamentar, neste caso, uma decisão judicial que não seria objeto de uma CPI, e por isso aqui não se trata de decisões, mas de abusos de autoridades cometidos pelo STF e pelo TSE, mas quero aqui me solidarizar com a imprensa, quando no dia de hoje vemos mais uma decisão do STF que vai contra a liberdade de imprensa ao ameaçar jornalistas de punição por publicação de entrevistas. Isso é um absurdo que não pode ser aceito e por isso fica aqui a nossa completa e total solidariedade. A todos os deputados parlamentares que assinaram e aos que não assinaram, infelizmente muitos dos quais gostariam de assinar, mas não o fizeram em virtude do momento que nós vivemos hoje. Fica aqui um desabafo pessoal, porque parlamentar não poderia ter nenhum receio de assinar uma CPI para investigar quem quer que seja, muito menos receio de investigar alguém que, porventura, possa prejudicá-lo em virtude dessa assinatura, num julgamento que deveria se basear na lei e na Constituição e não na política ou não na sua atuação aqui na casa. Vários parlamentares, inúmeros, não estou exagerando, dezenas, nos disseram, e por isso foi tão difícil coletar as 171 assinaturas, que estavam completamente ao nosso lado, que estavam torcendo para sair a CPI, mas que nesse momento não assinariam por ter um caso tramitando, por exemplo, na Suprema Corte. Mas, apesar disso, todos, deputado Jordi, deputado Bia, garantiram que estarão ao nosso lado, ao lado da justiça de verdade, da democracia, do Estado de Direito e do reequilíbrio entre os poderes durante os trabalhos da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE. A estes colegas
que eu não quero utilizar nenhum adjetivo pejorativo, porque todos nós aqui, de uma forma ou de outra, poderíamos ter receio, e vários de nós estamos já sob a mira de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu quero concluir dizendo que o medo, o receio, pode nos dar duas possíveis saídas. A primeira é a da paralisia, a de não fazer nada, a de não assinar uma CPI. E, lamentavelmente, para muitos, a paralisia foi o escolhido, não por uma questão menor, mas porque tem, de fato, motivos para temer. Mas o segundo caminho, a segunda saída, é a escolha da coragem para enfrentar o medo. E aqui ao meu lado, há deputados valorosos, de coragem para enfrentar os abusos de autoridade do STF e do TSE, e nós vamos até o fim. Desde janeiro que estamos nessa batalha para conseguir 171 assinaturas, são 513 deputados. E aí você pode se perguntar por que é tão difícil conseguir 171 assinaturas. A razão por ser difícil colher as assinaturas é a razão pela qual nós devemos instalar essa CPI. Porque os deputados estão com medo. Eles estão com medo diante dos abusos de autoridade, das perseguições, das ilegalidades, arbitrariedades que vêm sendo perpetradas por aqueles que deveriam zelar pela nossa Constituição. Onde já se viu, num Estado democrático de direito que é usado de uma forma tão prostituída por esses que não tiveram um voto sequer, que nós, parlamentares que representamos o povo, não podemos nos posicionar, não podemos fiscalizar e não podemos sequer buscar o reequilíbrio entre os poderes. Eu quero aqui parabenizar todos os deputados que tiveram coragem de enfrentar esse momento, de assinar essa CPI, mas eu quero parabenizar, sobretudo, 2 deputados em especial que nesse momento se destacaram para conseguir essa façanha de protocolar, de conseguir essas 171 assinaturas, que é o deputado Marcel Van Hatten, que tem sido um leão, um guerreiro na defesa da democracia, dos presos injustos do 8 de janeiro, e o deputado Marcon, que também se engajou como um guerreiro para que pudéssemos completar essas assinaturas. 2 vice-líderes da oposição que têm sido bravos na defesa da democracia. E assim, é algo inacreditável que nós só tenhamos conseguido as assinaturas por conta de uma tragédia como foi a de Clesão, que foi sentenciado à morte, que diante de um quadro clínico que era, obviamente, fato que ele deveria sair da prisão, e que qualquer magistrado de qualquer outra instância, se não tivesse deferido esse pedido, já teria sido afastado do seu cargo, e ele foi deixado lá para morrer. Mas Clesão serviu para unir deputados e ter coragem nesse momento para que conseguíssemos essas assinaturas. Só que existe uma outra pessoa que nós temos que destacar aqui também, que foi injustiçado, que foi colocado na cova dos leões, que era um deputado que nunca cometeu crime algum. O artigo 53 da Constituição garantia a ele a imunidade parlamentar para suas palavras, opiniões e votos. O parágrafo 2º também determinava que ele não poderia ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, e ele não cometeu nenhum crime inafiançável, e hoje ele está na prisão como um bandido em regime fechado, que é o deputado Daniel Silveira. Muito bom. Por isso, essa nossa CPI, ela tem que ser honrada e dignificada para essas 2 pessoas. E o trabalho foi duro, mas esse foi o trabalho mais fácil, coletar as assinaturas. O trabalho mais difícil será a instalação da CPI, porque nós sabemos que serão dados vários recados por parte da Suprema Corte, mas nós temos que enfrentar com altivez, com coragem esse momento, porque não há democracia sem equilíbrio entre os poderes, não há democracia quando há ameaças por parte daqueles que devem zelar e guardar a Constituição e proteger o Estado Democrático de Direito. Obrigado. Infelizmente, foi necessária uma tragédia para que nós estivéssemos aqui hoje, tendo esse momento, que é um momento marcante, o início de uma CPI do abuso de autoridade, o que muitos acreditavam que nunca aconteceria, não porque não havia motivos o bastante, mas porque o abuso de autoridade já tinha chegado a tal nível, onde a maioria dos parlamentares já tinha medo de assinar
esse requerimento. Medo de que, se ao assinar esse requerimento, eles seriam presos, a Polícia Federal invadiria suas casas, seus amigos seriam presos, ele teria sua vida destruída. Porque essa é a democracia que a gente vive agora. Essa é a tal democracia relativa que o Lula fala, ou talvez a democracia entre aspas, que até mesmo a imprensa, que uma parte sã, já está acordando para o fato de terem construído esse monstro que vem destruir a nossa nação. Então, muitos falaram aqui do Clezão, eu acho que eu vou fazer uma rápida linha do tempo, um resumo dos eventos, ou dos principais eventos que nos levaram a esse momento de agora. Inquéritos ilegais abertos de ofício para perseguir opositores políticos, que estão abertos há mais de 3 anos, mesmo com parecer relatório da Polícia Federal e da PGR, que esse inquérito deveria ser terminado, engavetado, arquivado. Inquérito esse onde a vítima é o investigador, a vítima é o julgador, é o delegado, é quem manda em tudo. Mais ou menos como acontecia na época medieval, quando não existia justiça. Nós temos aí prisões de pessoas inocentes acontecendo. Enquanto isso, traficantes estão sendo soltos. Para cada pessoa inocente que é presa hoje no Brasil, 10 traficantes, assassinos, são soltos. Essa é a justiça que a gente vive. Constantes ameaças e intimidações por parte da Suprema Corte contra parlamentares e também contra jornalistas, que nós sabemos que acontece. São pessoas que se acham a personificação da democracia, e é justamente esse tipo de pensamento que leva à ruptura da mesma. Quando uma pessoa ou uma instituição acha que ela é a democracia, pode ter certeza que ali a democracia não mais existe. Nós temos agora jornalistas sendo perseguidos. Um jornalista nos Estados Unidos com mandado de prisão. Qual crime? Ninguém sabe. Nem mesmo os advogados americanos conseguem entender qual crime essa pessoa cometeu, mas teve sua empresa destruída, seu passaporte cassado, teve toda a sua vida destruída, mas está lá nos Estados Unidos exilado. Que fique bem claro, nós temos hoje um brasileiro jornalista exilado em outro país por fazer o seu trabalho. Mais de um, como bem lembrou aqui o Marcel Van Hatten. Paulo Figueiredo com seu passaporte cassado, cancelado. Rodrigo Constantino com seu passaporte cancelado. Qual crime ele cometeu? Nenhum. Apenas falar a verdade. E eu, como eu estava falando, o Alan dos Santos, que lá no início tentou avisar que se algo não fosse feito, nós chegaríamos nessa realidade que nós estamos hoje. Mas muitos não ouviram. Muitos disseram que ele estava exagerando, pois agora é isso que nós estamos vivendo. Nós temos aí a resolução do fim do mundo, onde uma pessoa com uma caneta poderia decidir qual conteúdo poderia ser publicado ou não no período da campanha e mandar que fosse deletado imediatamente. E quando vocês da imprensa pediram uma explicação sobre isso, ele humilhou cada um de vocês e simplesmente não respondeu. Para continuar, e chegando agora na conclusão, monitoramento por parte da nossa Justiça Superior de dezenas de milhares de pessoas no WhatsApp. Vocês sabiam que isso acontece? Eles têm uma empresa que monitoram 40 mil grupos do WhatsApp hoje no Brasil. Senhorinhas do Zap, em grupo de crochê, estão abandonando os grupos do WhatsApp porque têm medo de serem presas por um emoji. Mas a democracia venceu. O amor venceu. E para concluir, tem muitas outras aqui, mas eu vou abrir espaço para os meus colegas, tem muitos outros. Hoje, os senhores da imprensa que estão aqui agora reportando esse fato, saibam de uma coisa. O grupo do espectro político que vai agir e se sacrificar para salvar o emprego de vocês é justamente nós, as pessoas que vocês mais atacam. Aqueles que vocês falam que são antidemocráticos, que são golpistas, que são fascistas. Hoje ficou provado que é o lado de lá que quer cercear a liberdade de expressão, que quer cercear a liberdade jornalística de vocês. Hoje vocês podem responder inquéritos por entrevistar alguém. Mas não foi o Bolsonaro, não foi o Novo PL que impôs isso, não. Foi o pessoal que vocês tanto admiram, que vocês tanto batem palma quando eles mandam prender um deputado por suas palavras, que vocês tanto enaltecem quando prendem uma senhorinha porque ajoelhou com a Bíblia na mão. E vai depender de nós para que vocês também não caiam nesse calabouço da censura. Mas podem ficar tranquilo, porque nós vamos agir, porque nós somos verdadeiramente democráticos. Nós vamos nos sacrificar para defender até quem nos odeia. Obrigado. Valeu.